Fala, seus hackers, vocês estão bom? Galera, recebi muitas notícias, tanto no meu Twitter quanto na minha rede social, no meu querido Instagram, do que aconteceria se caso o nosso queridíssimo presidente fosse chamado pelo chefão lá em cima. Matheus, você quer isso? Não, não quero. Sinceramente, não quero que ele morra. Porque eu, sinceramente, eu quero que ele pague por tudo aquilo que ele fez com todas as famílias que ele prometeu as coisas, não cumpriu, que acreditaram nele e também sobre que ele pague sobre todos os crimes e também sobre tudo que ele fez para nosso Brasil, tá bom? Eu espero realmente que isso aconteça. Matheus, você ficaria triste se ele morrer? Se for por esses pontos que eu citei, sim. Agora, por outro lado, tô nem aí, pra ser sincero, beleza? E galera, eu li um texto aqui que as pessoas elas vão tirar sarro nesse momento aqui, se isso vier a acontecer. Então essas palavras que eu vou ler aqui agora pra vocês, eu recebi no meu Instagram. Desculpa, no meu Instagram, não, recebi no meu WhatsApp aqui. E eu vou ler pra vocês. E faz muito sentido e muitas pessoas vão tirar esse sarro aqui sim, tá? Só que no começo dele é fantástico. Olha só. A quem possa interessar. Comemorar a pseudo-morte de alguém, por pior que tenha sido sua trajetória, é um ato que desumana não o falecido, mas quem o celebra. A morte deve ser um momento de reflexão e não de escárnio. Compreendo as mágoas e os traumas que certas figuras podem causar, mas alegrar-se com o fim de uma vida é permitir que o rancor supere a compaixão. Isso enfraquece os valores que desejamos preservar. Respeito e humanidade. É isso que sempre passamos aos nossos filhos. Que a morte seja um chamado à reflexão, não um motivo para festejos que nos afastam da nossa dignidade. E aí o texto termina. A não ser que seja o Lula. Aí pode. Enfim, pessoal. Ele é um texto que começa de uma forma, termina de outra, tira sarro e tudo mais. E por que que isso acontece? Porque todo político brasileiro, eles sempre tiraram sarro da cara dos brasileiros. Eles sempre foram os caras que prometeram uma coisa, fizeram outra. Se a gente pegar só esse último governo nosso aqui, eles taxaram tudo, eles simplesmente foram lá, colocaram impostos em cima de tudo, para as pessoas que compram a brusinha delas lá, até $50 foi taxado. Se você compra acima de $50, se não me engano, acho que é taxada 106%. Então, eles causaram tudo isso. Eles causaram esse tipo de mágoa, esse tipo de revolta, esse tipo de tiração de sarro. Quantos vídeos eu já não vi na internet? O pessoal trolando seus familiares ali, falando que o Lula havia partido, e aí o povo estava comemorando. Por quê, pessoal? É pelo fato do cara ser gado? Pode ser que seja. Só que também é devido a todos esses outros pensamentos aqui que a gente estava citando, que é o quê? O cara ferrou com a vida de muitas pessoas. E eu não estou dizendo só ele, todos esses caras que estão aí todo esse tempo. Eles muito mais. É petrolão, é mensalão, é janjômetro que o pessoal precisou criar, é troca de carpete, é avião novo. Isso só tô falando desse novo aqui, tá bom? Fora aqueles todos os outros. Mas, pessoal, falando especificamente, o cara partiu. O que pode acontecer? Eu vou dar algumas possibilidades para vocês aqui, tá? Pensando e fantasiando, caso o vice vire o Leme da esquerda para a direita, assim, de uma vez, e por isso o pessoal da esquerda pode estar com medo de quando o Lula partir, eles perderem força. Por quê? Querendo ou não, o Geraldo Alckmin sempre disse que o Lula estaria voltando para a cena do crime. Não é? Então a galera não confia no Geraldo Alckmin. Mas ele apita alguma coisa? Por enquanto não. Por enquanto não. Tá bom? Mas vamos pensar que isso aconteceu. Se isso acontecer, a Janja já era, né? O pessoal vai partir, o pessoal vai derrubar ela, o PT não vai querer ela lá dentro, já não querem, então eles vão querer fazer outra coisa lá. E galera, que teoricamente ou não, a gente vai ter os dias de lutos oficiais ali, sei lá se é 3, se é 7, eu não sei, mas vai ter, tá bom? E aí o Geraldo Alckmin vai assumir. O pessoal falou, Matheus, mas não teria novas eleições porque não completou 2 anos? Não, se eu não me engano, que só teria novas eleições se o vice também fosse embora, tá bom? Se o vice também partisse aí. E caso ele fala assim, meu, eu preciso arrumar um pouco a casa aqui, porque querendo ou não, o Centrão vai vir em cima deles pesadamente. Galera, você sabe que o nosso conteúdo aqui, a Hackers de Negócio, ele é feito para ajudar você a entender como o mercado funciona, como as empresas estão ganhando dinheiro e também o que pode acontecer com o nosso Brasil. Se pode acontecer com o nosso Brasil, a gente tem que falar de governo. Se você gosta de governo,
deixa o like para mim, compartilha o vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo aqui também e manda para aquelas pessoas que você acha que pode estar querendo entender o que acontece caso o bonitão vá embora, tá bom? Você está torcendo para isso, Matheus? De novo, não tô torcendo, tá bom? Porque vocês sabem o que eu quero que aconteça com ele. Mas beleza, Matheus, o que acontece agora? Em uma situação hipotética como essa que a gente falou, na qual o presidente do Brasil falece, o impacto imediato dependeria de alguns fatores, incluindo a estabilidade das instituições democráticas, a capacidade de liderança do vice-presidente e a reação da população e também do mercado, beleza? Então isso que a gente tem que levar em consideração. Então, galera, possíveis desdobramentos. A assunção do nosso vice-presidente. O vice-presidente ele assumiria o cargo conforme previsto na Constituição Federal. Sendo ele, por exemplo, de centro, vou colocar ele mais de centro, aqui centro-esquerda, tá? Ele poderia buscar um tom mais moderado e medidas menos ideológicas, o que poderia tranquilizar parte do mercado e da população. Caso o vice-presidente fosse visto como alguém mais competente, o que não precisa muito, né? E pragmático, né? Isso poderia melhorar a confiança no governo, tanto internamente quanto externamente, tá bom? Qual seria a reação do mercado, Matheus? Esse aqui seria o nosso segundo ponto. Os mercados financeiros eles tendem a reagir fortemente a eventos políticos inesperados, especialmente em um cenário de crise, tá bom? Como a gente está passando agora. Só que nós temos um probleminha aqui também chamado lá de cima, né? Acima do nosso governo, que é o que está mandando no país hoje, vocês sabem o que eu estou falando. Então a morte do nosso presidente aqui poderia gerar volatilidade no curto prazo, mas se o vice-presidente mostrasse sinais de compromisso com ajustes fiscais e estabilidade econômica, o real poderia se valorizar ali e também o dólar cair. Galera, Matheus, você está sendo lunático, cara. Você acha que o cara vai mudar da noite pro dia assim? Galera, quando a Dilma caiu, foi isso que aconteceu, tá bom? E eu, sinceramente, enxergo o Geraldo Alckmin muito mais próximo ao Temer do que muito mais próximo a qualquer pessoa do PT. Você pode ter certeza disso. E eu enxergo isso aqui, tá bom? O vice-presidente um pouco mais comprometido com a responsabilidade fiscal e política econômica menos intervencionista poderia reverter algumas decisões que estavam ali minando a confiança do nosso mercado com gastos como por exemplo, gastos excessivos e também taxações desproporcionais. Eu acredito que ele faria alguma coisa ali para tentar voltar ao teto de gastos, por exemplo. Ah, Matheus, você acha que isso passaria rapidão assim? Galera, no Brasil atual não dá para você imaginar nada, né? Então, eu não sei. Mas eu acredito que possa vir a acontecer. Então, outras coisas que eu acredito que aconteceria. Reformas econômicas urgentes que poderiam ser priorizadas para reduzir a dívida pública e talvez, eu digo talvez, atrair mais investimentos. Beleza? Quarto ponto, sentimento popular. Galera, nós sabemos que o pessoal lá do Norte e Nordeste são os que mais votam no governo do PT. Então, se o nosso governo fosse amplamente impopular, o que eu acho que aconteceria muito com o Geraldo Alckmin, principalmente nessas regiões que eu falei, a parte do presidente ele poderia ser vista como uma oportunidade de recomeço. Por quê? Já não tem mais quem comanda a bagaça ali do PT. O PT não tem mais ninguém ali, querendo ou não. Não tem seria o Geraldo Alckmin? Não é deles. Seria o Haddad? Ninguém confia. O Boulos piorou, né? Então, Marina Silva, cara, pelo amor de Deus, não dá, né? Então, no entanto, é importante considerar o impacto psicológico e social desse evento aqui também, que poderia gerar alguma certa instabilidade, especialmente, pessoal, se fosse percebido como resultado de conspirações ou falhas institucionais, o que eu sinceramente não acredito. Esse último evento aí que levou o nosso queridíssimo pro Sírio-Libanês, se eu não me engano, tem gente falando, pô, como é que o cara que fez 2, 3 cirurgias na cabeça sai andando dessa forma? Mesmo ele dando entrevistas ali, o pessoal tá falando que é mentira. É mentira? Eu acredito que não, que ele tenha feito a cirurgia e vaso ruim não quebra fácil. Quinto, crises institucionais. Então o alinhamento, ou então a falta dele entre o novo governo e o Congresso Nacional seria crucial aqui. Então um vice-presidente com uma certa habilidade de negociar e, como eu falei, eu acredito que encostaria nele ali um tal de Michel Temer, poderia facilitar a aprovação de medidas emergenciais para estabilizar a nossa economia. Eu acho que é isso que aconteceria. Então, sexto ponto, nós teríamos um cenário internacional. O governo e também investidores estrangeiros meio que poderiam observar com cautela a transição do poder ali, não que de início não ocorreria aquela oscilação que eu falei. Mas se houvesse sinais de melhora na governança, o Brasil poderia recuperar pelo menos uma parte ali da credibilidade internacional. Matheus, o Brasil poderia melhorar? Cara, sinceramente, eu acredito que sim. Tá bom? Desde que a transição de poder
fosse muito bem conduzida e o novo governo tivesse comprometido com algumas medidas ali para pelo menos estabilizar a economia e recuperar a confiança. Afinal, ele não vai ter que ficar mais bajulando o Lula lá não, né? Assim como mostra os vídeos do nosso querido André Guedes, né? Você mostra o Lula ali falando, ô companheiro, companheiro. O André Guedes é muito bom, gosto dos vídeos dele. Então, alguns caminhos para isso aí que eu acredito que deva acontecer caso o nosso presidente parta, se você quiser saber realmente como isso está acontecendo, tá? Primeiro ponto, responsabilidade fiscal. Reduzir gastos desnecessários, rever subsídios ineficazes e cortar privilégio político. Esses dois últimos eu acredito que não vai acontecer, mas alguns gastos necessários eu acredito que ele vai conseguir fazer, tá? Um gasto desnecessário que eu tenho certeza que vai acontecer é o gasto excessivo da nossa queridíssima primeira-dama Janja. Isso vai ser cortado logo de cara. Já está sendo fiscalizado pelo pessoal do Guto Zacarias, que criou o janjômetro lá, né? Então isso já começou a acontecer. Eu achei um negócio excelente, você deveria ter para todos os presidentes. Segundo, atração de investimento. Criar um ambiente favorável no setor privado com menos burocracia e tributação mais justa. Ah, Matheus, você está sonhando. É um sonho que eu tenho, mas sonhar não custa nada por enquanto e ainda não é tributado pelo Haddad, né? Então, terceiro ponto, controle da inflação. Eu acho que se atuar junto ao Banco Central para estabilizar a inflação e reduzir a pressão sobre a Selic, pode ser um ponto. Só que isso só vai acontecer se trabalharem com os outros pontos que eu citei antes. Quarto, foco no crescimento econômico. Então, galera, se os caras não estimularem setores estratégicos como a infraestrutura, tecnologia, para gerar mais emprego e arrecadação, isso aqui não vai acontecer. Ah, Matheus, mas como é que o cara vai gerar mais emprego se ele não taxar? Esse é um mané, né? Eu acho que quando a gente fala em arrecadação no Brasil, basicamente a galera só pensa em tributação e vai tributar mais. Vai tributar mais, vai tributar mais. Não, não é isso que eu estou dizendo. Tá? Quando você diminui a tributação, por exemplo, quando a gente estava falando do pessoal da Shein lá, né, da Shopee, esse pessoal que foi taxado aí, o que acontecia? Nós tínhamos muitos brasileiros que iam lá, compravam as coisas lá fora e vendiam aqui no Brasil. Isso gerava mais emprego e esses caras pagavam impostos também. E eu acredito que pagava até mais, porque muita gente deixou de comprar as coisas lá de fora para revender aqui, porque não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. O cara quebrou. O governo foi lá, fez uma medida que quebrou os brasileiros, certo? Então, em resumo, a melhora dependeria não apenas do falecimento do presidente, né? Infelizmente, pessoal. Mas também, principalmente, da capacidade do nosso queridíssimo cabeça de ovo ali, chamado Geraldo Alckmin, que é o nosso queridíssimo vice-presidente, e de sua equipe em adotar medidas corretivas para conseguir resgatar a confiança nas instituições que nós temos. Matheus, você acha que isso tudo vai acontecer? Eu espero que não, pessoal. Você fala de todas as melhoras? Não, eu falo da... Porque eu quero que ele pague e pague pesadamente na cadeia, tá? A verdade é essa. Por tudo aquilo que ele cometeu, tá bom? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, se você acha que vai acontecer com o nosso presidente, deixa o like pra mim, compartilha o vídeo e manda pra todo mundo que não sabe o que pode acontecer caso o nosso presidente venha a falecer. Seja agora, seja o ano que vem, ou antes do mandato dele terminar, tá bom? Como eu falei, não quero que isso aconteça, mas esse aqui eu acredito que seja um dos motivos que podem vir a acontecer. Fechou? Tamo junto, galera. Até o nosso próximo vídeo e fui!